Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos. Na aula de hoje iremos realizar a correção sobre a atividade de potenciação de monômios. Foi a atividade referente ao sábado letivo, beleza, gente? Então, a atividade do 9º ano. Vamos aqui para a leitura da primeira questão. Efetue a divisão de menos 1/2 a ao quadrado c elevado à quinta potência, tudo isso elevado à quarta potência, né? Por menos 1/4 a elevado à quarta potência, c elevado à nona potência, tudo isso elevado ao quadrado. Em seguida, adicione ao monômio c ao quadrado ao resultado. Certo? Pede para você pegar, depois de realizar essa divisão, adicionar ao monômio c ao quadrado. E aí ele pergunta no final, que monômio você obteve? Então, primeiramente, o que nós vamos fazer aqui, gente, é resolver primeiro. Vamos resolver primeiro essa potência. Nós temos tudo isso aqui que está dentro aqui do parênteses, é chamado de base, beleza? E esse 4 aqui, ele é o expoente. Então, a gente já estudou lá as propriedades das potências, e tem uma propriedade, que é a propriedade das potências, certo? Inclusive, na aula passada, a gente viu a propriedade 1 e a propriedade 2. A propriedade em questão que a gente vai trabalhar agora é a propriedade número 3, que é uma potência dentro de outra potência. Neste caso, você deve conservar a base A e multiplicar os expoentes, beleza? Então, essa propriedade 3 a gente vai aplicar aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui menos 1/2 a ao quadrado, c elevado à quinta potência, tudo isso elevado a 4, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? A base é tudo isso, beleza? O que é que acontece quando eu tenho uma potência dentro de outra potência? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Só que se você olhar aqui para a base, na base aqui nós temos mais de um elemento. Nós temos esse primeiro elemento que é o número, o segundo elemento que é a letra A e o terceiro elemento que é a letra C. Então, antes de aplicar a propriedade número 3, eu vou aplicar a propriedade número 4 da potência, que fala do produto entre duas potências. Se eu tenho essa situação, eu posso distribuir cada expoente para cada uma das bases. E aí eu vou ter isso. Isso aqui chama-se a distributiva. Vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Foi que eu fiz aqui. Eu peguei o N e distribuí para cada uma das bases, beleza? Então é isso que vai acontecer aqui. Vou pegar esse 4, vou distribuir ele aqui para a parte numérica e vou distribuir ele para cada uma das partes literais. E aí o que nós vamos ter é isso. Menos 1/2 elevado à quarta potência. Tá? Vou escrever aqui. Vezes A elevado a 2 elevado à quarta potência. E o C elevado a 5 elevado à quarta potência. Beleza, depois que eu apliquei a distributiva, agora eu vou poder resolver aplicar a propriedade número 3. Ó. Nessa primeira situação aqui não é necessário, é só resolver. Ó. O que é menos 1/2 elevado a 4, gente? Menos 1/2 elevado a 4 é um menos 1/2, ó, repetido quantas vezes? 4 vezes. Ó. Toda vez que a base for negativa, eu vou olhar para o expoente. Se o expoente for um número par, eu já sei que o meu resultado será o quê? Positivo. Então, basta apenas multiplicar aqui. Ó. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, está aqui. Ó. 1. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, 8 vezes 2 é igual a 16. Então, eu já sei que o resultado aqui dessa potência aqui é igual a 1 sobre 16. Agora eu vou resolver cada uma das seguintes letras aqui. Então, ó, base, expoente número 1 e o expoente que está fora do parênteses, que é o expoente número 2. Isso aqui é uma potência de uma potência, ou seja, propriedade número 3. Ó.
Conserva a base. Quem é a base? Letra A. Conserva a base e multiplica os expoentes. Quem são os expoentes? 2 e 4. Então, vamos multiplicar. Quanto é que é 2 vezes 4, gente? 8. Então, vai ficar A elevado a 8. Beleza? Vezes o C elevado a quanto? Então, mesma situação. Aplica a propriedade 3. Ó. Base, expoente interno, que é o expoente número 1, e o expoente externo, que é o expoente número 2. Então, conserva a base e multiplica. 5 vezes 4, 20, né? Então, vai ficar C elevado a 20. Beleza, gente? Então, tá aí. O resultado vai ficar 1 sobre 16. De forma mais simples, né? Simplificada, 1 sobre 16. A elevado a 8. C elevado a 20. Agora, o que é que vai acontecer? Nós vamos pegar agora... Isso daqui foi o primeiro parênteses. Agora, vamos pegar o segundo parênteses. Vamos escrever aqui do lado e vamos fazer o mesmo procedimento. Beleza? Então, tá aqui, ó. Menos 1 quarto. A elevado à quarta potência. C elevado à nona potência. Tudo isso elevado a 2. Então, nós já sabemos que isso nada mais é do que, ó, fazendo aqui a distribuição, né? Distribuindo aqui o 2 aqui, primeiro aqui para a parte numérica, o 2 para a primeira parte literal e o 2 para a segunda parte literal. Vai ficar menos 1 quarto elevado a 2 vezes A elevado a 4 elevado a 2 vezes C elevado a 9 elevado a 2. Beleza, gente? Esse menos 1 quarto ao quadrado, gente, menos 1 quarto ao quadrado nada mais é do que o menos 1 quarto repetido quantas vezes? 2 vezes, né? E aí nós já sabemos, né, que quando você está dividindo, quando você multiplica, quando a base ela é negativa e o expoente é par, expoente é 2, é um número par, e a base ela é negativa. Então, eu já sei que o meu resultado é positivo. 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 4 dá 16. Olha aí como é que está ficando o problema. Então, aqui eu já sei, ó, que o meu resultado aqui da parte numérica da potência também é 1 sobre 16. O que é que eu vou fazer agora? Aplica a propriedade 3 aqui, ó, base, expoente 1, expoente 2. Então, conserva a base, que é o A, e multiplica. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar com A elevado a 8. E agora aqui, ó, C, que é a base, ó, conservei a base e vou multiplicar agora os expoentes. Ó, 9 vezes 2, 18. Então, vai ficar, ó, C elevado a 18. Então, já temos aqui, ó. Ele pede, efetue a divisão dessa primeira potência, que está aqui, dividindo, ó, pela essa segunda potência que está aqui. Nós acabamos de resolver primeiro as potências, agora a gente vai fazer a divisão. Cadê a primeira potência? Está aqui, ó. Cadê a segunda potência? Está aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Então, agora eu vou colocar aqui, ó. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Dividir. A divisão, nós podemos utilizar aquela regrinha que a gente estudou, né, nas questões anteriores. Ó. Coloca aqui a reta, né, bonitinha, e aí você escreve 1 sobre 16, A elevado a 8, C elevado a 20. Denominador 1 sobre 16, que agora é essa daqui que eu estou escrevendo. A elevado a 8, C elevado a 18. E aí o que é que acontece agora? Aplica a regra do cancelamento. Parte numérica aqui são iguais, eu posso cancelar. O A elevado a 8 é igual a elevado a 8, eu posso cancelar. Vai sobrar o quê? C elevado a 20 sobre C elevado a 18. Nesse caso aqui, como eles não são iguais, eu não posso aplicar a regra do cancelamento. Então, o que é que eu faço? Aplica a propriedade número 2, né? Conserva a base, que é o C, e subtrai os expoentes. 20 menos 18, C elevado a 2. Então, o resultado da divisão foi igual a C elevado a 2. Daí, para finalizar a questão pede para você fazer o seguinte. O resultado, ó, em seguida, adicione ao monômio C ao quadrado. Ou seja, o resultado que a gente encontrou foi C ao quadrado. E ele está pedindo para você pegar o resultado que é C ao quadrado
e adicionar a c ao quadrado, ó, também. Então vai ficar c ao quadrado mais c ao quadrado. E aí, qual monômio você vai obter? Lembrando que aqui é um monômio, a parte numérica dele é 1. Esse monômiozinho aqui, a parte numérica também é 1, que nós já sabemos que não, quando a parte numérica não vier explícita, porque você tem um elemento neutro. Nesse caso, o que é que você vai somar? Você vai somar a parte numérica, né? 1 mais 1 dá 2c ao quadrado. Então, esse aqui é o resultado, beleza, gente? Resultadozinho aqui. Então, tá, chegamos aqui ao nosso resultado, tá? É esse. Não está respondida a primeira questão. É um pouquinho mais complicado, mas com calma você entende. Vamos agora para a questão de número 2. Calcule. Olha só como é simples. A gente fez uma questão muito mais complicada a primeira e a segunda é bem simples. Ó. Calcular 3x ao quadrado elevado a 2. Então aqui nós vamos precisar aplicar aqui as duas propriedades. Né? A primeira é a propriedade número 4, que é distributiva. Né? Então vamos colocar aqui, ó, propriedade número 4, ó, a vezes b elevado a n é o mesmo que a elevado a n vezes b elevado a n. O que foi que houve aqui, professor? Uma substituição. Esse n aqui decaiu sobre o a e decaiu sobre b. Então, distribuir ficou desta maneira. Então, é isso que a gente vai fazer aqui na letra A. Depois que fizer isso, aí você vai aplicar a propriedade número 3. E o que é que diz a propriedade número 3, professor? Potência de uma potência. Observa a base, que é o A, e multiplica os expoentes. M vezes o N. Bacana, gente? Então, lembrando disso, tá? Então, eu vou apagar aqui para não atrapalhar. Vocês já sabem disso, a gente já estudou potência, né? Na semana passada, algumas operações. Vocês já estudaram em séries anteriores, tá? Então, não tem problema. Agora, vamos aqui resolver. Primeiramente, eu vou pegar esse 2 aqui, vou distribuir aqui tanto para a parte numérica como para a parte literal. E aí, nós vamos ter o seguinte, ó. Vai ficar aqui, ó. 3 elevado a 2 vezes o x ao quadrado elevado a 2. E aí nós vamos ter o seguinte, gente, ó. 3 elevado a 2 é o mesmo que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 equivale a 9. Então tá aqui o resultado, ó. 9. E aqui na parte numérica, x ao quadrado elevado a 2, ó, nós temos aqui a nossa base. Nós temos aqui o primeiro expoente, expoente 1, e nós temos aqui o expoente 2. Neste caso, o que é que a gente faz? A gente conserva a base e multiplica o de fora pelo de dentro, né? Então, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar x elevado a 4. Vamos agora para a letra B. Na letra B, nós temos menos 8x a quarta elevado a 2. Então, mesma situação. Vou pegar esse 2 que está fora, vou distribuir tanto para a parte numérica como para a parte literal. Então, o que nós vamos ter é isso. Ó. Menos 8 elevado a 2 x4 elevado a 2. Menos 8 elevado a 2, gente, é o menos 8 multiplicado a menos 8, né? Como o expoente é par, então o resultado é positivo. 8 vezes 8, 64. Então está aqui 64. E o x elevado a 4 elevado a 2, ó, conserva a base, multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Então, x elevado a 8. Agora, gente, vamos resolver aqui a letra C. Ó. Na letra C, nós temos aqui, fazendo a distribuição 3 para a parte numérica e o 3 para a parte literal. Então, vai ficar, ó, parte numérica vai ficar 2 elevado a 3. Não precisa de parênteses porque o número não é negativo. E aqui nós temos aqui, ó, x elevado a 5 elevado a 3. E aí vai ficar simples, né? 2 elevado a 3 é o 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2, 8. Então, tá aqui o resultado é 8. X elevado a 5 elevado a 3, ó, conserva a base, que é o x. Então, tá aqui o x.
e multiplico os expoentes. Quem são os expoentes? É o 5 e o 3. 5 vezes 3, 15. Então vai ficar 8x elevado a 15. Para finalizar aqui o nosso probleminha, letra D, nós temos, ó, distribuindo aqui esse 3 aqui, ó, tanto para o 3 que é coeficiente, como para a parte literal que é y elevado a 2. Então vai ficar 3 elevado a 3, y ao quadrado elevado a 3. 3 elevado a 3, gente, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Beleza? Então tá aqui o 27. A parte literal é mais simples, né? Aplicando a propriedade, eu conservo a base, que é o y, e multiplico os expoentes. Então, 2 vezes 3 equivalem a 6. Então, está respondida a segunda questão. Vamos agora responder a questão de número 3. Essa questão de número 3, gente, ela trata de uma divisão. Mas antes de você resolver aqui a divisão, aqui é uma divisão, certo? Mas antes de resolver a divisão, o que é necessário resolver? As potências. Aqui tem potência, expoente, expoente. Ou seja, nós temos duas potências. Então, antes de resolver a divisão, temos que resolver as potências. Então, resolvendo aqui a primeira potência. Solução. Escrevendo aqui a primeira potência, né? 4xyz elevado a 3. Então, mesmo procedimento da segunda. Esse 3 aqui vai ser distribuído para a parte numérica e depois para as partes literais. Aqui na parte literal nós temos 3 letras, né? Então vai ficar como, professor? Vai ficar assim. 4 elevado a 3, x elevado a 3, y elevado a 3, z elevado a 3. Quanto é que é 4 elevado a 3, professor? A gente pode até deixar assim agora, viu? Aí vamos fazer logo a multiplicação. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, 64. Beleza? Então vai ficar assim. 64. X elevado à terceira potência. Y elevado à terceira potência. Z elevado à terceira potência. Agora vamos resolver aqui a segunda potência, tá? Vou apagar aqui. E vamos fazer aqui. Menos 4 x z ao quadrado. Isso nada mais é do que fazendo a distribuição, ó. Ao quadrado vai para o menos 4, ao quadrado vai para o x e ao quadrado vai pelo z. Então, para a parte numérica e para a parte literal. Então, vai ficar assim. Como 4 é negativo, ó, menos 4 entre parênteses elevado a 2. X vai ficar ao quadrado e o z vai ficar ao quadrado. Se já tivesse alguma outra potência aqui, diferente de 1, eu teria que fazer que nem foi feito na segunda questão. Beleza? Aqui é mais simples. Então, resolvendo aqui esse menos 4 ao quadrado, é fácil, né, gente? Menos 4 ao quadrado é o menos 4 duas vezes. Como a base é negativa, como aqui a base é um número negativo, o que é que eu vou observar? Toda vez que a base for negativa e o expoente for um número par, eu sei que o meu resultado sempre será positivo. 4 vezes 4, 16, certo? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 16, x ao quadrado, z ao quadrado. Beleza. Depois que eu calculei as potências, o que é que a gente vai resolver agora? A operação, né? Que ele pede para você dividir aqui, ó. Dividir o resultado dessa primeira potência pelo resultado da segunda potência. Então, para finalizar aqui, então, vamos fazer a divisão do primeiro valor pelo segundo valor. Então, escrevendo a potência daquela maneira simples e direta, né? Divisãozinha aqui, vai ficar assim, ó. 64 x ao cubo, ou x ao cubo, y ao cubo, z ao cubo dividido por 16
x ao quadrado, z ao quadrado. Fazendo aqui a divisão da parte numérica, ó, 64 dividido por 16 equivale a quanto, gente? Fácil, né? Se você fizer uma divisão, você vai perceber que equivale a 4. Porque 4 vezes o 16 equivale a 64. X ao cubo e x ao quadrado, como elas não são iguais, eu não posso cancelar, mas eu aplico a propriedade número 3. Ó, conserva a base e subtrai. X 3 menos 2 vai ficar x igual a 1. Só que x igual a 1 eu posso representar só como x. Então aqui vai ficar x. Y ao cubo não tem com quem dividir com quem está lá embaixo. Ó, só apareceu em cima. Então eu vou conservar y ao cubo. Não tem quem fazer a divisão, né? E o z elevado a 3 dividido pelo z elevado a 2, aí como tem letras iguais, ó, z em cima e z embaixo, então aplica a propriedade número 2, né, que é a divisão de potência de mesma base. Ficar também 3 menos o 2. 3 menos 2 é o z elevado a 1. Z elevado a 1 é o mesmo, só que z. Então tá aí, ó. 4x, y ao cubo, z. E aí a alternativa aqui que nós podemos observar, correta, é a letra A. Perceberam como é simples o problema, gente? Então tá aí respondida a terceira questão. Vamos agora resolver a quarta questão, que é uma questão de grau, né? É uma revisão, na verdade. Não fala sobre potência, mas é uma questão voltada para o grau do monômio. E nós sabemos que o grau do monômio, nós temos aqui, ó, 4, x ao cubo, y à quarta, z. Nós temos aqui o 4, que é parte numérica. E temos aqui o restante, ó, parte literal. Nós sabemos que o grau de um monômio ele não diz respeito à parte numérica, ele diz respeito apenas à parte literal. Então eu vou destacar aqui apenas a parte literal. O que é que vai ser o grau, gente? Grau nada mais é do que a somatória dos expoentes. Então, eu vou pegar apenas a parte literal. Você vai lembrar aqui que o z, na verdade, é o mesmo que z elevado a 1. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar os expoentes. Ó. A somatória dos expoentes, quando eu tenho mais de uma letra no monômio, é o que nós chamamos de grau do monômio. Então, fazendo aqui a somatória, 3 mais 4, 7. 7 mais 1, 8. Ou seja, nós temos um monômio de grau 8. O que nos leva, gente, a qual alternativa? Aqui nos leva a alternativa da letra D. Então, nós acabamos de fazer a correção sobre a potenciação de monômios. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida restante, entre em contato comigo, tá? Pelo número que eu disponibilizo sempre nas atividades. Então, gente, até a próxima aula.